Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, eu recebi um feedback semana passada falando, tia, dá pra falar menos? Beleza, vou me esforçar, tá? Até 12 minutos, vocês ficam comigo até o final, beleza? Então tá bom. Eu adoro contar histórias. E lá vai mais uma. Teve um dia na casa da minha mãe que estávamos lá brincando e o meu sobrinho, de 8 anos na época, começou a imitar. E nós tínhamos que saber quem era que ele estava imitando. E foi super engraçado. Talvez não seja tão engraçado para você, mas exemplifica muito bem o que eu quero que vocês entendam hoje. E ele começou a fazer gestos e a gente tinha que adivinhar. E ele começou. Quem era a pessoa? Era a minha irmã, que ficava no telefone. Depois ele começou a fazer assim. Era o meu pai, que tinha voltado a fumar. Depois, ele fez um gesto que ninguém entendia. Nós ficamos sem saber quem era. Aí ele falou assim, é você, tia. Toda vez que eu chego, quando eu moro longe, eu chego e trago presentes para ele. E ele disse que era uma forma de exemplificar o que eu era. Impressionante ver como nós marcamos as pessoas ao nosso redor. Seja um impacto bom ou ruim, a verdade é que ninguém presta atenção no efeito significativo que nós causamos nas pessoas ao nosso redor. Todos nós carregamos uma imagem. Agora é com vocês. Para começar, quero que você pense em seu amigo divertido. Imagine-o na sua mente. Pensou? Às vezes, nem ele faz ideia do tamanho e impacto que ele causa. Ele causa um impacto em seu ambiente e nas pessoas ao redor dele. Talvez você conheça alguém que é tão divertido que todos querem estar perto dele. E é tão legal que, literalmente, faz você querer ser uma pessoa mais legal. Talvez você conheça uma pessoa que trabalha tão duro que seus companheiros de equipe trabalham mais por causa dele. Ou talvez seja o oposto. Você conheça alguém que é tão mandão que as pessoas sempre se sentem assim, um pouco nervosas ao redor dele. Às vezes você conhece uma pessoa que está sempre irritado, que as pessoas acabam ficando para baixo, ele acaba com o clima. Talvez você conheça uma pessoa tão barulhenta que as pessoas literalmente têm que gritar para falar com ele. A sala toda fica mais barulhenta quando ele está presente. Isso é o que torna essa série que vamos estudar agora tão interessante e tão complicada. Nas próximas semanas vamos falar sobre impacto, vamos falar de influência. Para alguns de vocês, a sua influência pode ser óbvia. Talvez você esteja em uma posição de liderança, seja na igreja ou na escola. Ou talvez você tenha amigos e sabe que as pessoas te escutam e quase sempre consideram a sua opinião. Seja sobre algo sério, como com quem seu amigo deve namorar, ou sobre algo simples, como que roupa você vai usar naquela festa, ou que jogo você compra do seu PlayStation. Por outro lado, alguns de vocês possam dizer, não, eu não tenho nenhum impacto, não influencio ninguém. O meu efeito é zero, eu só tenho influência sobre o cachorro da minha família. E olhe lá, que às vezes ele até me ignora. Vamos olhar para alguém que usou o que tinha para causar um impacto nos outros. É uma história que está registrada em um dos evangelhos, que são os 4 livros do Novo Testamento, situados na segunda metade da Bíblia, que falam sobre a vida de Jesus. O que vamos ler hoje está escrito lá em João, que era um dos seguidores e dos estudantes mais próximos de Jesus. Na verdade, quando Jesus estava na cruz, uma das suas últimas palavras que Jesus foi pedir a João para cuidar de sua mãe, depois que ele morresse. Assim, podemos ler essas palavras, sabendo que elas foram escritas por testemunha ocular e alguém em que Jesus confiava. Agora, deixe-me descrever a cena para vocês. Quando Jesus viajou por aí,
Em seus 3 anos de ministério, multidões quase sempre o seguiam. Poderia ser pelo fato de ter ouvido falar de Jesus, ou querer uma cura, ou estarem apenas curiosos. Seja qual for a razão, Jesus tinha muita influência sobre as pessoas ao seu redor. Este dia em particular não foi tão diferente. Está lá na Bíblia. Algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do Mar da Galileia, ou seja, do Mar Tiberíades. E a grande multidão continuava a segui-lo, porque via os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando-se os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: Ei, Filipe, onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois tinha em mente o que ele ia fazer. Está lá em João 6, de 1 a 6. Agora imagine a cena. Uma grande multidão se reuniu para ver o grande operador de milagres, Jesus. E o que Jesus faz? Pergunta aos discípulos: Filipe, o que eles deveriam fazer? Se eu fosse Filipe, eu diria: você é o cara milagroso. Acho que essa é a sua praia. Mas em vez disso, Filipe respondeu assim: 200 denários não compraria pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço? Ele disse, está lá em João 6, 7. Em outras palavras, você só pode estar brincando comigo, Jesus. Se vamos alimentar a todos, é melhor que haja alguém com muito dinheiro para fazer isso acontecer. O que é um bom ponto, não é verdade? Imagina mandar alguém lá no McDonald's para encomendar 5.000 combos de Big Mac. Louco, né? Parece até uma brincadeira. Mas a história continua. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra e ele disse: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Lá em João 6, 8 e 9. E Jesus respondeu: mandem um povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, ele disse aos discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles ajuntaram, encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver um sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que deveria ter vindo ao mundo. Eu tive um monte de perguntas quando eu li essa história. Será que foi um estilo buffet? Cada um servia o tanto que queria? Ou self-service? De onde vinham as cestas? Como exatamente ele transformou 5 pães e 2 peixes em comida suficiente para alimentar todo mundo? Bom, talvez você deva estar pensando nessas mesmas perguntas. Quem você acha que teve maior impacto nessa passagem? Quero dizer, é fácil ver que Jesus teve influência, muita influência. No final desse relato, uma grande multidão o chamava de profeta por causa do milagre que ele havia realizado. E temos os discípulos. Eles foram muito impactantes, simplesmente por eles estarem associados à pessoa de Jesus. Mas a verdadeira superestrela dessa história pode te surpreender. O menino que levou o almoço. No começo parece o oposto. Como um garoto com pão e peixe pode ser influente?
Contudo, a verdade é que não foi a quantidade do que ele tinha que lhe permitiu fazer a diferença. Foi a sua disposição de usar o que ele tinha em prol dos outros, que o fez influente. E isso teria sido ainda muito maior no contexto em que Jesus vivia, onde as crianças não eram valorizadas. Ninguém teria visto aquele menino como alguém influente, mas isso não o impediu de tomar a iniciativa. E foi sua vontade de fazer algo que acabou impactando milhares de pessoas. Aposto que aquele menino e todos ao seu redor nunca pensaram que uma influência como essa fosse fazer parte da história da vida deles. Mas isso não importava. Ele não subiu ao palco, ele não era famoso, ele não tinha uma posição de liderança, ele não era nem pregador, ele não era um super atleta popular ou um cara nerd. Ele não era legal nem interessante o suficiente para que o autor dissesse o nome dele. Jesus não estava procurando nada disso. A única coisa que importava era que o menino disse tudo o que tinha e deu tudo o que tinha e foi suficiente. Se você parar para pensar, isso foi tudo sobre o poder de Jesus e o que Jesus é capaz de fazer através da vida de alguém que se dispõe a ser usado e oferece tudo o que tem. Quando se trata de você afetar o mundo ao seu redor, você tem que estar disposto a oferecer o que você tem. E antes que isso seja possível, você tem que reconhecer isso. Imagine se o menino, ao ouvir Jesus ensinar, acreditasse que ele não poderia causar algum efeito naquela situação. Não haveria história para a gente contar hoje. Da mesma forma, quando sentimos que não temos nada para oferecer, que não temos potencial de impactar alguém, podemos estar perdendo muitas histórias e oportunidades como consequências. Causar impacto não é fazer mais, ter mais ou conhecer mais pessoas. É oferecer o que você tem para aqueles ao seu redor. É escolher acreditar, mesmo quando parece inacreditável, que você possa causar impacto no seu grupo de amigos, que você cause impacto na sua banda, que você cause impacto em seus irmãos, que você cause impacto em seus colegas de classe. Quero que você imagine o que Deus pode fazer com o impacto que você causa no mundo ao seu redor. Eu quero listar aqui 3 passos para te ajudar a exercitar a sua influência. O primeiro deles, identifique quem. Quem são as pessoas próximas a você, na sua frente, que você tem o potencial de influenciar? Segunda coisa, identifique a necessidade. O que é que as pessoas ao seu redor precisam? É incentivo? É tempo? Alguém para ouvir? Alguém para ajudá-los com o dever de casa? Número 3, identifique o que você pode fazer para ajudar e o faça. Pense em uma pessoa que te impactou de uma forma positiva. O que ela fez que causou um impacto em você? Como a influência dela te afetou positivamente? Você causa mais efeito do que você imagina. Como você pode usar a sua influência? Bom, Deus é aquele que tem o poder de mudar as pessoas. Tudo que você tem a fazer é oferecer o que você tem e deixá-lo fazer o resto.